Para fechar o Maximoda 2020 com chave de ouro, convido você agora para assistir a palestra de Carlos Ferreirinha, com o tema O Novo Turismo. Eu estou aqui no distanciamento, no meu posicionamento aqui de isolamento, eu chego lá e decido pedir uma comida. Entro na internet, peço um delivery e venho aqui me entregar. Então, eu também estou aqui e também gostaria de cortar o cabelo ou fazer a barba. Eu peço o profissional para vir aqui com todas as proteções possíveis, vir aqui fazer a minha barba ou cortar o meu cabelo. O turismo na hotelaria envolve deslocamentos. Envolve deslocamentos e envolve você sair de um ponto e ir para o outro e ficar no outro ponto. Que é exatamente o que a Covid-19 trouxe de não possibilidade. As locomoções, os deslocamentos e os desdobramentos disso ainda estão sendo muito percebidos de que forma isso se dará ao longo do caminho. Depois, ainda tem algumas outras questões que tornam a atividade de turismo e hotelaria debaixo de uma série de reflexões que vão demandar ainda muito mais tempo para reflexões. Esse muito mais tempo pode ser uma semana, 2 semanas, não importa. 2 dias, 3 dias. Até onde vão os desdobramentos da Covid-19? Pequenas crises vão sendo formadas. Quando eu levo para o turismo e hotelaria, não vai apenas depender do hóspede ou do passageiro falar que ótimo, quero viajar hoje lá para o Nordeste, para o Sul, para o Centro-Oeste. Não necessariamente, porque existe uma remontagem também da aviação comercial. Então, olha como é que o turismo e a hotelaria tem uma série de pontos de conexões que precisam ser montados, inclusive, para favorecer a própria atividade do turismo e hotelaria. Então, o turismo e a hotelaria tem ainda muita nebulosidade no mundo como um todo. E, de uma forma geral, quando a gente olha para os mercados europeus, que são líderes aí na propagação e no fluxo dos turistas, né? A região europeia como um todo é a líder mundial nesse sentido, a Europa basicamente já admite que ela estará com os seus principais ou as principais fronteiras. Quais são as principais fronteiras? França, Itália, Inglaterra, Espanha, e basicamente os países que lideram aí esse fluxo exacerbado de turistas. Nas minhas últimas conversas com as associações das marcas de luxo europeias, que tem sido contínuo da minha parte, Alta Gama da Itália, Comitê Colbert na França, a The Walpole na Inglaterra, essas últimas semanas de conversas contínuas com elas, essas associações, basicamente já se admite que os principais pontos de entrada da Europa estarão fechados até o mês de outubro. Não existirá fluxo de cliente ou hóspede ou passageiro internacional nesses países. Dito isso, não é apenas uma decisão isolada do passageiro. E aqui tem um ponto fundamental. Se eu decido comprar brigadeiro, tem alguém vendendo brigadeiro agora, que me manda vir via e-commerce. Com a retomada, algumas lojas começam a abrir. Eu consigo me movimentar. O turismo e na hotelaria não é apenas a decisão isolada do passageiro e do hóspede ou do hotel isolado, porque essa montagem ela demanda uma série de peças que não estão somente na decisão do passageiro, do hóspede, ou na nossa decisão de empresários, empreendedores e gestores. Então, definitivamente, a atividade do turismo e hotelaria demanda uma disciplina, um exercício infinitamente mais depurado, profundo e quase que diário para entender as possibilidades dessa remontagem como um todo. Vou fazer um comentário já aqui, que é: eu acredito que na retomada da atividade do turismo e da hotelaria tem uma característica de turismo que deve acontecer de forma mais interessante. O road trip,
o turismo que você pega o seu carro e você dirige para algum lugar. E isso deverá ser favorecido nessa retomada. E a gente vai ter que olhar para isso como uma alternativa para buscar as nossas possibilidades. Claro que quem tiver em cidades onde estão no countryside, no interior, isso pode ser uma oportunidade extraordinária, de proximidade, de você dirige 2 horas, 3 horas, 4 horas, você já chegou. Entre os estados que têm essa proximidade, será bem interessante, pode ser favorecido, mas nós também teremos uma outra oportunidade, que vai ser muito interessante perceber destinos turísticos que nós temos no Brasil, por exemplo, não sei, vou arriscar aqui, Ponta dos Ganchos Resort, em Governador Celso Ramos, perto de Florianópolis, Quinoa Resort, em Maceió. Estou usando aqui alguns dos destinos mais posicionados no topo. O Nanai Resort, em Muro Alto, ao lado de Porto de Galinhas. Vou pegar algumas desses destinos, que nesses últimos anos, esses destinos, posicionados em patamares bem mais elevados, né, muitos deles no posicionamento do luxo, esse cliente basicamente tem um peso forte de São Paulo. São Paulo é basicamente que decide muito desses destinos aí. E o que esses destinos não fizeram nos últimos anos? Não fizeram não porque não quiseram, porque as prioridades eram outras. O cliente local, né? Muitos desses destinos não foram usados nem descobertos, muitas vezes, pelo próprio indivíduo da própria cidade, de Recife, de Florianópolis, de Blumenau, de Santa Catarina, e assim por diante. Então, vai ser interessante também uma reeducação para quem está próximo de nós. Nas conversas que eu tenho tido, o que já é claro, que nessa retomada do turismo dentro da própria Europa, o que deve ser privilegiado no primeiro momento é trem. Trem deve ter uma possibilidade mais imediata, até devido à possibilidade de você conseguir criar. A questão do distanciamento será importante, né? Então, os vagões do trem geram mais essa possibilidade. Segundo, muitos países têm fronteiras de carro, né? Você, em meia hora, 1 hora, você chega em outro país na Europa. Mas, interessantemente, nessas últimas 2 semanas, olha que coisa bárbara, existem alguns países na grande Europa, no leste europeu, de uma forma geral, que não são países amigáveis de fronteiras, que têm fronteiras fechadas por questões históricas, que já entendendo da queda do turismo internacional, que será brutal na Europa, estão se permitindo fazer uma reflexão de abrirem essas fronteiras para quem está do lado, que durante anos não possui uma relação amigável. Bárbaro isso, né? A busca de alternativas para se criar aí uma nova dinâmica, de uma forma geral. Faça pós-graduação Unifor, a pós que evolui com o mundo. Agora com ensino digital e presencial. Você quem escolhe. Saiba mais em unifor.br. Universidade de Fortaleza, ensinando e aprendendo. E aí chega a Covid. E quando chega a Covid, já um slide de imediato aqui relacionado a vocês. A insegurança econômica gera sensibilidade ao preço. Então, esse é um momento genuíno, verdadeiro, necessário para que nós tenhamos a clareza que é importante fazer estratégias de precificação. Não estou dizendo para saírem abaixando o preço, não estou dizendo para vocês cortarem os preços de vocês, mas eu estou afirmando que preço precisa se tornar uma competência exacerbada nesse momento. Insegurança econômica gera sensibilidade ao preço. Isso quer dizer, gente, que até quem tem muito dinheiro que não precisa pedir qualquer coisa de preço vai estar disponível para isso. Vai estar mais sensível e vai querer uma percepção de custo-benefício. E uma das coisas que vocês vão ver, que vocês já devem estar vendo, é o massacre de preços que vai acontecer ao lado de vocês. As pessoas vão derrubar preço fortemente em viagens, em destinos, porque, evidentemente, para de alguma forma gerar o fluxo de caixa, impacto positivo em fluxo de caixa à frente.
Para quem tem produto especial, elevado, posicionado no luxo, posicionado na diferenciação, muita estratégia nessa hora. Da forma que se empacota isso. O outro lado, ter a sensação que ele está sim acessando um preço mais acessível para esse momento, que carrega ali um benefício, será fundamental. Mas envelopar isso com estratégias de comunicação, de posicionamento, seleciona os seus hóspedes principais dos últimos 2, 3 anos. Seleciona os seus hóspedes icônicos dos últimos 10, 15, 16 anos. Seleciona os seus principais passageiros de clientes, passageiros da sua agência nos últimos anos, empacota uma oportunidade única, exclusiva. Olha para os seus clientes mais frequentes do restaurante, olhem para eles e falem, olha, nessa retomada a gente acredita tanto na nossa história, a gente acredita tanto na nossa possibilidade, na nossa diferenciação, que para os nossos clientes mais especiais nós vamos retomar aonde de segunda a sexta-feira, segunda-feira é um dia exclusivo somente para vocês. Nesse dia o restaurante está fechado só para os nossos clientes que fazem parte da nossa... Eu tive isso aqui, a minha cabeça funciona dessa forma. Segunda-feira vai ser o dia somente para você, o meu cliente aqui nesses últimos anos frequentes, e nesse dia eu vou inclusive ter aqui um preço diferenciado de acesso para você. Eu estou selecionando esse grupo de clientes. Você precisa baixar o preço, você precisa ter preço competitivo, mas você deveria envelopar isso, empacotar isso de forma mais concisamente estratégica. Pode ser a mesma coisa para o hóspede. Estou aqui olhando para a nossa lista, saudosista dos nossos hóspedes mais frequentes, e tomamos uma decisão por carinho, por amor e por saudade, que se de hoje até tal dia vocês considerarem, quem sabe, se hospedarem conosco, por toda aquela credibilidade que vocês sempre tiveram conosco aqui, nós temos hoje uma condição diferenciada, inclusive estou liberando pela primeira vez os bangalôs e as nossas casas de vila, que serão as primeiras a serem ocupadas. Nós só vamos agora permitir a ocupação do hotel dentro desse período para esses nossos bangalôs, para esses nossos quartos meio vilas. Podem se criar muitas as estratégias para que a gente envelope essa possibilidade do estímulo da percepção de um preço de benefício nesse exato momento. Insegurança econômica, o desmonte econômico e social que nós vivemos gera sensibilidade ao preço. Engajamento digital é o novo normal. E aqui demanda de nós uma reflexão muito importante. Estávamos atentos à transformação digital. E aqui, gente, transformação digital não é somente para fazer venda, não é somente para vender quarto, não é somente para diária, não é somente para ocupação. É voz. Estávamos atentos à nossa presença digital, geração de conteúdo, a geração de criação de uma ponte de comunicação genuína. Eu tenho visto, nas últimas semanas, eu falo isso de forma leve, porque tem sido muito interessante. O que eu estou vendo de exercícios extraordinários, de destinos turísticos de hotéis, que eu olho e aí eu vou pegar o feed, nunca tinham feito absolutamente nada de interessante nas redes sociais. E passaram a fazer. Então, tem um ponto interessante, a quantidade de chefes e restaurantes que eu estou vendo agora pela primeira vez falando no digital, que eu olho e falo, gente, mas eu nem sabia que existia esse restaurante, eu não tinha a mínima noção que existia. O digital se torna o novo normal, é o novo protagonista e isso será irreversível, hein? Ponto. Eu não estou dizendo que tudo acontece no digital, mas eu estou afirmando que o digital passa a ser o novo normal. É o protagonista disso tudo e muito do que nós estamos fazendo agora, acelerados e potencializados pela Covid, não tem mais volta. Agora é absolutamente, a partir daqui, acelerar ainda cada vez mais. Aumento expressivo da preocupação do bem-estar, da higiene e da saúde, o que isso demanda de todos nós nesse exato momento, e aqueles que ainda não dedicaram energia nesse momento, têm que fazer rapidamente. Nas últimas semanas, ao lado da angústia, da preocupação, do desespero, porque para muitos de nós isso é um desespero, precisa rapidamente trabalhar os formatos dos protocolos e dos procedimentos. Qual será o seu protocolo de higiene?
Como é que você vai reequipar a sua linguagem hoteleira para dar essa percepção? Eu vou falar um pouco mais à frente sobre isso. Quais serão os nossos elementos? Como serão os pontos de contato? Quais serão os uniformes? Quais serão todas as ferramentas dos nossos protocolos? Como é que os garçons irão servir? Como é que as agências entregarão a passagem do cliente impressa, se ainda manda alguma coisa numa pastinha? As agências de turismo ainda amam, né? Mandar pastinhas com papel impresso dentro. Como é que isso será entregue? Qual será o protocolo de higiene? Esse é o momento que a nossa cabeça tem que pensar fortemente nisso. Estou vendo aqui, Carla, você fazer aqui a questão do preço idoso, preço Covid. Esse é o momento que nós precisamos criar verdadeiramente uma série de possibilidades de envelopar o preço como uma nova competência nossa. Da mesma forma que a gente pensou em marketing, pensou em marca, pensou em gastronomia, e o preço, evidentemente, sempre foi, né? Criar tarifas, criar isso tudo, sempre foi uma estratégia difícil. Agora eu estou dizendo que é mais do que estratégia, tem que virar quase uma área de inteligência. O preço precisa ser elevado a um patamar de inteligência operativa. O preço é fundamental nessa retomada que, evidentemente, terão muito mais sensibilidades em relação a isso. Mesmo que o hóspede agora não se aventure tanto a reservar ou a comprar, quanto mais poder comprar antes, melhor, porque isso vai favorecer o nosso respiro de fluxo de caixa, que é a grande preocupação de todo mundo, mas você gera o diálogo. Esse é o momento de nós mantermos diálogo com os nossos hóspedes, com aqueles, os wannabes, os desejos, né? Tudo isso é muito importante nesse momento. A sustentabilidade crescerá cada vez mais. Nesse momento da retomada da Covid, ela será numa velocidade mais lenta. Porque a preocupação e a prioridade das empresas não será ser sustentável, será salvar o seu negócio. Então, nós vamos ver, ser sustentável por completo é oneroso, demanda investimento, demanda educação de cliente. E agora esse tempo não vai ser tão prioritário. Então, você está vendo aí a questão do descartável, vai crescer fortemente a questão do descartável, e aí a busca vai ter que ser em matérias-primas que sejam mais recicláveis e que sejam mais na economia circular. Você descarta, mas ela volta, se você fizer de materiais de semente, que podem ir ali para serem de biodegradáveis, tudo isso envolve custo, mas isso será importante sim, o descartável vai ter um momento de retomada. Muito interessante esse ponto que você trouxe, e a gente vai ter que mitigar isso sendo transparente com o cliente, tá? Transparente com o cliente. Não levem o cliente para uma percepção que não deveriam levar. Estou vendo aqui a Alessandra. Ô, Alessandra, muito bom tê-la aqui, muito bom você estar aqui conosco, do Hotel News, uma das principais publicações aí de hotelaria. Você leu no New York Times, olha isso, aumento dos objetos descartáveis, eu não tenho dúvida. E sabe onde que eu vejo que isso vai crescer mais ainda, Débora e Alê? Vai crescer fortemente na gastronomia. Principalmente nos restaurantes mais populares, os restaurantes são mais abertos para um número maior de pessoas, os descartáveis vão crescer. Por isso que hoje eu respondi uma entrevista da Folha dizendo, não achem que essa velocidade do sustentável vai seguir no ritmo que estava antes. Continuará crescendo, mas agora na retomada num ritmo inferior. Aumento expressivo, então, do bem-estar. Esse é um momento de muito exercício dos protocolos, mas, ao mesmo tempo que eu digo de todas as viagens, não deixem de acreditar na viagem como escapismo. E aqui eu vou afirmar, nós iremos nos adaptar. Eu não sei se todos vocês aqui me acompanham em redes sociais, mas eu vou dizer que hoje eu fiz um post nas minhas redes sociais onde eu escrevi assim, antes de começar o curso, eu fiz um post dizendo, não vai ter obstáculo, protocolo que vai tirar de nós o prazer de viajar. Isso quer dizer que nós vamos encontrar a alternativa de driblar esse obstáculo, nós vamos aprender, nós vamos rapidamente absorver essas normas. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, gente, quando eu ouço, quando eu leio alguma coisa da imprensa que diz assim, definitivamente agora o cinema está morto. Porque a gente aprendeu como nunca, né, gente? HBO, Globoplay, Netflix. Gente, sinceramente, claro que isso será cada vez mais protagonista, mas já vinha acontecendo muito antes da Covid. Claro que isso continuará crescendo. Mas deixa eu ser sincero, gente, nessa retomada, a gente vai estar de saco cheio de estar sentado na porra da mesma poltrona,
na mesma cama, na mesma cadeira, assistindo filme na tela do celular, assistindo filme na tela do computador, assistindo televisão. A gente vai ter um prazer enorme de voltar para uma sala de cinema ampla, mesmo que seja no início, com fases diferentes de retomada, para ter aquele balde de pipoca no nosso colo e a gente ter esse prazer. Gente, eu não vejo a hora como vão ter uma série de pessoas que vão ter vontade de retomar aquele bar, porque aquele garçom sempre te tratou de forma diferenciada, para tomar aquele drink daquele barman espetacular, para você descobrir aquele local do escapismo que vai fazer você se desconectar. Eu vejo a hotelaria de forma extraordinária como a nossa ponte do escapismo no pós-Covid. Gente, tudo que vocês vão ler no mundo é quase um velório. Eu, Ferreirinha, acredito em todas essas dificuldades, obstáculos, estou sendo transparente com vocês. Mas eu acredito em algo muito mais forte, que é a nossa capacidade humana de nos adaptarmos. E nós vamos fazer essas reflexões, vamos nos adaptar, porque esse momento, a viagem é um escapismo. A viagem vai ser a nossa desconexão. Então, eu estou acreditando fortemente nessa possibilidade do escapismo. O incremento da relevância do propósito da responsabilidade social e entendendo que responsabilidade social é muito maior do que sustentabilidade. Muito importante, gente, com que nós percebamos e tenhamos certeza que responsabilidade social não é ser sustentável, tá? É você cuidar da comunidade que está em volta, é você cuidar dos seus funcionários. Responsabilidade social é um termo absolutamente muito maior. Os destinos emocionais e com saúde irão protagonizar. Então, nós teremos que ter as nossas certificações de testados, e aí, nesse caso, eu vejo parte do que foi trazido lá no início. Vejo, sim, que tudo que falar com outdoor, com ecológico, deverá ganhar protagonismo. E isso quer dizer, mas eu, Ferreirinha, sou um hotel fechado. Não tem problema. Você começa a produzir possibilidades para levar o seu hóspede a sair do hotel e ver outdoor. Você precisa começar a dialogar com isso. E claro que quem tem hotel onde a sua área externa é um favorecimento brutal, façam uso disso como nunca nas suas redes sociais, nas suas comunicações, porque isso será fundamental no psique, na conexão e no engajamento. Claro que quem tiver em hotéis mais urbanos, que tem até perfis, às vezes, muito mais business, é importante começar a se preparar para ter proporcionar experiências que podem ser, inclusive, outdoor. Né? Experiências que elevem essas percepções serão importantes para esses destinos de health, né? Que favorecem mais as nossas percepções, que nós não estamos fechados, serão interessantes, e, principalmente, as conexões emocionais. Voltando aqui, seguindo aqui, deixa eu só puxar aqui. E aí, olhando, gente, trouxe aqui um destaque para o engajamento digital. Se há um pedido meu aqui, profissional, daquilo que eu posso recomendar fortemente, profissionalmente para vocês, não percam um segundo para não lustrar, aprimorar, incrementar, elevar, potencializar o exercício da presença digital de vocês. É o novo normal, é o novo protagonista, e aqui é muito importante aquilo que eu comentei. São muitos e muitos destinos turísticos e hotelaria que foram muito acanhados, muito discretos e muito resistentes, muitas vezes, ao mundo digital. Agora eu vou dizer, tem R$2 apenas para gastar, R$2. É no digital. Não tem nenhuma outra possibilidade. É o novo normal, é o protagonista, e alguns dados já estavam muito claros no mercado. Alguns dados já estavam aqui. Esses são os dados.
Goiabinha, mix perfeito de biscoito e recheio macio. Criação original Piraquê. Presuntinho, assado, sabor incrível. Criação original Piraquê. Cracker, gergelim, crocante, incomparável. Criação original Piraquê. Leite maltado, sabor único, derrete na boca. Criação original Piraquê. Pavê de leite maltado. Peraí, essa aí é minha. Criação original Dona Neide. Piraquê, a receita é ser original. Vocês vejam aqui algumas informações que são fundamentais. Olhem no extremo direito abaixo. Está em inglês, gente, porque o Brasil é péssimo de informações. Tem que buscar isso sempre muito globalmente na minha inteligência. 40% já dos passageiros e hóspedes já optavam e priorizavam por destinos que eram instagramáveis. Isso já era claro. 52% das pessoas diziam que as fotos publicadas nos Facebooks da vida eram responsáveis por estimular a tomada de decisão para onde iriam. Isso já eram dados disponíveis no mercado. Basicamente, os turistas abaixo de 34 anos de idade olhavam para as redes sociais antes de finalizar as suas tomadas de decisão. Esses dados já estavam disponíveis. Então, é importante a gente perceber que a gente tem que tomar um cuidado de achar que agora, por causa da Covid, eu vou ter que olhar a minha rede social. Eu tenho ouvido muito isso. Feirinha, você tem uma empresa, agora eu tenho que olhar. Mas não é agora, né, gente? Já deveria ter olhado nos últimos 5 anos, nos últimos 6, nos últimos 7 anos. Parte das nossas conversões não aumentaram, parte das nossas ocupações não aumentaram, parte de nós não aumentou porque a gente deixou de gerar conteúdo como presença de voz no digital. Importantíssimo essa inteligência e agora irreversível. Agora potencializa cada vez mais essa nossa possibilidade, esse diálogo no digital, que evidentemente é muito importante. E aqui, gente, vocês já trouxeram aí, Débora trouxe no protocolo, alguns outros já trouxeram, higiene passa a ser o novo normal. Com isso, nós temos um exercício de casa a ser feito rapidamente, olhar para todos os pontos de contato de vocês com os clientes, mas não é apenas seguir aquilo que a Organização Mundial da Saúde dá como protocolo, aquilo que os nossos órgãos públicos darão. E o twist de vocês? E o toque de diferenciação de vocês? Aonde vai ter aquele passo a mais no protocolo de higiene que será de vocês, da identidade de vocês, da essência de vocês, o que mais que a gente vai fazer acima do protocolo definido pela OMS, acima do protocolo definido pelos órgãos municipais, estaduais, federais. Higiene passa a ser o novo normal. E isso terá que ser claro, em guia, procedimento, comunicação nas redes sociais, comunicação no site, comunicação nas agências de viagem, comunicação dos representantes, e comunicação no espaço. Nós iremos precisar com que os espaços, os hotéis, se tornem absolutamente capazes. Então, agora, voltem para os hotéis de vocês para ver a nova sinalização que precisa, as novas placas de informação, os novos cartazes que têm que ser afixados. Esse é o momento de fazer esse exercício. Esse é o momento de ter a sua equipe trabalhando exatamente nessas possibilidades novas de adequação de linguagem para esse novo tempo. Múltiplas visões de futuro, o que eu estou chamando do limite da incerteza. O limite da incerteza nos traz essa quebra das certezas. É o que eu falo da visão realista. Por mais angustiante que seja, por mais desesperador, não postergue, não protele, não atrase. Tome as decisões duras que sejam, mas tomem já. Uma visão realista em cima do que é incerto, do que ainda é certo ou do que é totalmente errado. E tem uma definição urgente e clara de postura diante dessas direções. Manter essa prioridade de atuação ou analisa outros tipos de segmentações? Qual o portfólio na atuação? Como é que você vai estratificar quarto, segmentar a ocupação? Qual a proposta de valor? Falamos isso antes aqui. Quais são as categorias daquilo que você tem dentro do seu ambiente, como você vai começar a trabalhar isso de forma discricionária? Quais são as categorias essenciais nesse momento que precisam ser mais pautadas estrategicamente, porque elas favorecem mais margem, favorecem mais incremento de fluxo de caixa imediato e se tornem marcas desafiadoras. O que eu quero dizer com isso, gente?
Marcas precisam, nesse exato momento, acreditar que elas educam o consumidor. Então, nós precisamos nos tornar marcas desafiadoras. Acreditem naquilo que vocês têm, nas histórias de vocês, nos produtos de vocês, naquilo que vocês prestam de serviço e se tornem marcas desafiadoras. Desafiem o status quo. Desafiem todos esses derrotismos mundiais aí em relação ao turismo. O desafio vai ser gigante, mas eu também acredito nas marcas que se desafiam e que educam consumidores a entender esse novo momento como uma outra possibilidade de relacionamento. Para finalizar esse bloco aqui, gente, muita atenção. Aceleração da presença digital, olha que eu falei, não é venda somente, é presença digital. Muita atenção com a revisitação dessa estratégia do canal e segmentação de diálogo com o cliente, muita atenção à oferta e preço, muita atenção com as nossas certezas, convicções, muita atenção. Esse é um momento de humildade, esse é um momento de modéstia, esse é um momento que nós temos um pouco mais de disponibilidade de nos tornarmos, e aqui eu vou fazer um comentário muito respeitoso, nós precisamos nos demonstrar mais vulneráveis. Vulnerabilidade não é fraqueza, vulnerabilidade não é fragilidade. Vulnerabilidade é você estar disponível para apoio, para colaboração, para dar as mãos. Revisitem as crenças, as certezas, as convicções, fortaleça propósito. Muito atenção com a cadeia produtiva resiliente. Muito atenção. Por quê? Porque ao lado de vocês, muitas empresas terão muitas dificuldades. Muitas empresas terão muitas dificuldades, muitas irão desaparecer. Então, vocês têm que jogar força também estratégica de energia na cadeia resiliente. Desculpa que tem um erro lá em cima, diferente, faltou o T. A cadeia resiliente é com quem que a gente vai poder contar. Quem estará do meu lado? Quem eu posso contar nesse momento de serviço, de favorecer nessa retomada, seja na gastronomia, seja no entretenimento. Quem é que estará resiliente nessa retomada de uma forma geral? E a gente precisa redefinir níveis de produtividade. Tudo que vocês planejaram para os próximos anos, tudo, nesse exato momento, deixa parado. E olha para o curtíssimo prazo. Redefine metas, redefine níveis de produtividade que sejam condizentes e alinhados ao cenário atual. Porque senão isso gera frustração. Essa frustração agora é tudo que a gente não precisa. A gente já tem angústia, já tem desespero, não pode ter frustração em cima de métricas que não fazem sentido nenhum para esse momento. Muita atenção para os pontos de gatilho. O que eu quero dizer com isso, gente? Pontos de gatilho. Quais são as regiões de consumo que serão menos afetadas pela Covid? Elas terão que estar no seu protocolo operativo de promoção. Vocês vão ter que olhar para isso de forma mais clara. Se a região sul do Brasil é uma região que está performando de forma mais interessante, um horror eu falar isso, mas a região sul tem uma performance menos dolorida do que está acontecendo na região nordeste, na região sudeste, tem que ficar atento, porque esse passageiro, esse turista, ou esse hóspede do sul terá muito mais resiliência e muito mais capacidade de respiro numa retomada. Nós temos que olhar esses pontos de gatilho, quais são as novas atitudes, fiquem atentos, absorvam comunicação e informação o tempo inteiro para reagir rapidamente aos novos perfis, aos novos direcionadores, às novas regiões, aonde eu vou estar olhando de uma forma mais clara, de uma forma mais condizente para esses pontos de gatilho serem mais imediatos. Me coloco à disposição de vocês para dialogar, explorar. E todos os hoteleiros que estão aqui, que falaram não para Destination Wedding nos últimos anos, comecem a trabalhar para agora absorver Destination Weddings, porque será importante como uma alternativa, inclusive, de receita. Passa por cima da resistência e começa a olhar o seu destino também como Destination Wedding. Pessoal, muito obrigado. Bom final de dia aí para vocês. Agradeço muito. Obrigado.